Oi, gente, tudo bem? Eu vou ler um trecho. Em vez de fazer vídeo, eu vou gravar em áudio, tá? Vida e ensinos, a trajetória de uma mulher de visão, Ellen G. White. Tem um trecho aqui que me tocou bastante, né? Eu fiquei pensando, nossa, né? Olha só, porque às vezes, né, Deus permite algumas coisas, algumas situações, e às vezes nos aproxima justamente da pessoa que nos feriu para nos ajudar, ou aproxima você que feriu alguém para ajudar a pessoa que você feriu, enfim. Vou falar da Ellen, tá? E aqui nesse livro, o primeiro capítulo é Infância e Infelicidade, o subtítulo. Sendo eu ainda criança, meus pais se mudaram de Gorham. Desculpa, vou desligar o ventilador. Se mudaram de Gorham para Portland, Maine. Nessa cidade, com 9 anos de idade, sofri um acidente que me afetaria pelo resto da vida. Em companhia de minha irmã gêmea e de uma de nossas colegas, eu atravessava uma praça da cidade quando uma menina de mais ou menos 13 anos, zangando-se por qualquer futilidade, atirou uma pedra que me atingiu o nariz. Fiquei tonta com o golpe e caí ao chão desmaiada. Quando recuperei os sentidos, estava na loja de um comerciante, um bondoso estranho que se ofereceu para me levar para casa em sua carruagem. Mas eu, desconhecendo meu estado de fraqueza, disse-lhe que preferia ir a pé. Os que estavam ali não se deram conta de que meu ferimento fosse tão sério e me deixaram ir. Mas depois de andar apenas alguns metros, fiquei fraca e tonta. Minha irmã gêmea e minha colega me carregaram para casa. Não tive lembrança de coisa alguma ocorrida durante algum tempo após o acidente. Minha mãe disse que eu não tinha percepção de nada. Permaneci em estado de sonolência durante 3 semanas. Ninguém além dela achava possível que eu me restabelecesse. Por algum motivo, ela pressentia que eu iria sobreviver. Ao recobrar a consciência, parecia que eu tinha estado dormindo. Não me lembrava do acidente e não sabia a causa da minha doença. Um grande berço foi feito para mim e permaneci nele por muitas semanas. Fiquei quase reduzida a esqueleto. Nessa ocasião, comecei a orar ao Senhor para me preparar para a morte. Quando amigos cristãos visitavam a família, perguntavam à minha mãe se ela tinha me falado a respeito de morrer. Escutei isso e fiquei agitada. Desejei me tornar cristã e orei fervorosamente pelo perdão de meus pecados. Senti a paz de espírito que provinha disso e amava a todos, sentindo o desejo de que todos estivessem com seus pecados perdoados e amassem a Jesus da mesma forma que eu. Recuperei as forças bem lentamente. Quando consegui outra vez brincar com minhas amigas, fui obrigada a aprender a amarga lição de que nossa aparência muitas vezes estabelece diferença no tratamento que recebemos. Tadinha. Agora o outro subtítulo é Educação. Minha saúde parecia irremediavelmente comprometida. Durante 2 anos não pude respirar pelo nariz e pouco pude frequentar a escola. Parecia-me impossível estudar e guardar na memória o que aprendia. A mesma menina que havia sido a causa da minha infelicidade foi nomeada monitora por nossa professora e cabia a ela me ajudar na escrita e em outras matérias. Ela se mostrava sempre sinceramente entristecida pelo grande mal que me causara,
embora eu tivesse cuidado em não ficar lembrando-a disso. Era meiga e paciente comigo. Mostrava-se triste e pensativa quando me via lutando com sérias desvantagens para aprender. Meu sistema nervoso estava abalado e minhas mãos tremiam, tanto que fiz pouco progresso na escrita. Consegui fazer no máximo alguns rabiscos com má caligrafia. Esforçando-me para me concentrar nos estudos, as letras da página pareciam embaralhadas. Grandes gotas de suor caíam de meu rosto e eu ficava com tontura e fraqueza. Tinha uma tosse terrível e todo o meu organismo parecia debilitado. Minhas professoras me aconselharam a abandonar a escola e não retomar os estudos antes de minha saúde melhorar. A mais forte luta da minha juventude foi ceder à fraqueza e decidir que deveria abandonar os estudos e renunciar a toda esperança de aprender. Tadinha. Sabe, eu tô me lembrando, quando eu entrei na escola, eu tinha 6 anos, né? No pré. E a gente levava uma lancheira e eu tinha uma garrafa, que eu acho que minha mãe tinha colocado suco. E a primeira coisa que eu queria tomar era o suco, porque eu estava com sede. E aí eu fiquei quase o intervalo inteiro tentando abrir aquela garrafa de suco. Eu já estava nervosa, porque ia acabar o intervalo e eu não tinha me alimentado, né? Eu acho que eu não quis comer, eu acho que eu queria tomar só o suco. Então, eu não conseguia pedir ajuda, né? Por causa do autismo, e eu não tinha noção de que era autista, né? Enfim, eu nunca sabia pedir ajuda, nunca sabia me comunicar, então eu só ficava ali tentando abrir aquela garrafa e nada. Até que um menino viu, até hoje eu lembro dele, bem branquinho, bem magrinho, cabelo liso, bem escorrido assim, meio comprido, e a franja caía assim no olho dele, era meio loirinho, e ele se ofereceu. Ele nem lembro dele ter falado alguma coisa, ele estendeu o braço, a mão assim, pegou minha garrafa, abriu para mim e me devolveu. Nossa, eu fiquei aliviada por aquilo. Só que eu não tinha ligado muitos fatos, que tem 2 fatos depois que acontecem depois nesse colégio, é que eu tive 2 acidentes. Um, que na hora de ir embora, que tocou o sinal, em um dos dias eu fui derrubada da escada. Eu caí e vim rolando lá de cima. E foi um grande livramento, porque eu só fiquei com uma certa dor na perna, mas não aconteceu nada, não precisou engessar, não precisou... Na verdade, eu acho que nem lembro de alguém ter passado alguma coisa, alguma cânfora, gelol, algo do tipo, salompas, não, nem foi passado nada. E foi o mesmo menino que me ajudou a abrir a garrafa, foi ele que me derrubou lá de cima da escada. Eu sempre fiquei assim, nunca tinha parado para ligar os fatos. Agora eu tive um outro acidente na mesma escola, que foi mais grave um pouco, no qual o mesmo menino estava envolvido. Ele e mais outros 2 meninos. Na época que eu estudava, a gente tomava refrigerante, era de garrafa de vidro, né? Então, eu lembro até que eu fiquei muito enjoada. Eu nunca mais quis tomar o Guaraná, porque na escola que eu estudava, todo dia era Guaraná. Então, eu enjoei.
E daí eu estava com uma colega, a gente foi até o final do pátio, perto da mureta, e a hora que estava para bater o sino, a gente já começava a avançar para voltar para a sala de aula. A gente não esperava o sino tocar, né? A gente veio vindo aos poucos, avançando. E aí os meninos costumavam fazer uma bola de papel, eles amassavam vários papéis e faziam uma bola, né? E na verdade não sei se já tinham proibido ou proibiriam depois do meu acidente. Então eles chutavam, né? Jogavam futebol com aquela bola de papel, improvisavam a bola. Enquanto eu estava voltando com a minha colega, eu muito sortuda, né? Fui premiada. O mesmo menino que me ajudou a abrir a garrafa e que me derrubou do alto da escada, ele trompou em mim, ele me derrubou e o problema é que a garrafa caiu antes de mim, ela quebrou e eu caí com a mão em cima. Aí fez um estrago, né? E aí nesse dia eu não sofri. A diretora veio. Eu lembro da diretora baixinha, japonesa. E ela perguntou para mim, eu ainda estava no chão, né? E estava tentando me levantar, eu não senti dor nenhuma. Ela falou, tá bem, Melissa? Eu falei, tô. Ah, você se machucou? Eu falei, não aconteceu nada. E aí ela apontou assim o dedo e falou, a sua mão. E coisa muito estranha, não senti dor nenhuma. E a minha mão abriu, era para ter doído, né? Abriu e eu não senti nada. E ela falou só a mão, porque provavelmente estava sangrando muito, né? Daí eu olhei e eu fiquei muito espantada, porque assim, como é que pode não ter doído? Eu caí em cima da garrafa quebrada com a mão, com todo o peso do corpo e não senti dor nenhuma. Eu acho que foi realmente Deus não queria que eu sentisse dor. E daí eu me lembro que eu fui para um banheiro ali da sala dos professores e aí foi um grande erro aquilo, porque eles chamaram a minha professora que estava dando aula para mim, acho que eu tinha 7 anos isso. Foi no ano seguinte, né? Que eu tive 2 acidentes no mesmo ano, que eu caí da escada lá de cima, eu acho que o inimigo queria, sei lá, queria alguma coisa naquele ano comigo. Me derrubou lá de cima e depois a garrafa, né? Aí chamaram a professora, só que a professora, ela estava gestante, ela devia estar com 7 meses, estava bem grande a barriga dela. Eu lembro dessa professora, bonita ela. E com barrigão assim, e ela lavava a minha mão e ela ria. Ela olhava para mim e ria, e eu achava muito estranho, e não parava de sair sangue da minha mão, sabe? E o estranho é que realmente não estava doendo. E daí, quando ela ria, eu olhava para ela e ficava assim, nossa, mas o que está acontecendo com essa professora? Né? A minha mão abriu, minha mão está sangrando, ela está lavando minha mão, não para de sair sangue e ela está rindo. Daí eu ficava pensando assim, nossa, eu acho que essa professora, ela tá variando, ela não tá bem da cabeça, né? Porque agora... Ai, desculpa. Agora não é o momento para alguém rir, né? Eu tô com um problema sério aqui e ela está rindo. E depois realmente se confirmou, porque ela passou mal, eu vi as pessoas passando álcool nela. Então ela realmente estava rindo de nervoso. Nossa, só de lembrar já começa a sentir um pouco de mal. Mas e depois tinha um médico do outro lado da rua que me levaram. Ele falou assim, não vai precisar dar ponto, eu tenho um remédio aqui, uma pomada que ela funciona quase como se fosse um ponto. Ela fecha, sabe? Ela vai fechar a sua mão e não vai precisar eu dar o ponto.
Até aí tudo bem, e aí ele enfaixou a minha mão. Só que eu acho que talvez isso aconteceu na sexta-feira, né? Daí quando foi no outro dia, no sábado, eu fui para casa de uma tia minha e tinha minhas primas e a gente passou o dia inteiro brincando, correndo e eu lembro que caía com a mão no chão. Igual criança, né? Corria e caía. E à noite, e à tardezinha a gente foi para casa e tinha uma festinha para ir, um aniversário. E aí a hora que foi desenrolar a faixa aí que eu sofri bastante. Esse dia foi um dos dias mais terríveis da minha vida. Quando eu abri a faixa que o médico colocou, a minha carne estava grudada naquele tecido. E aí a minha mãe esquentou uma água e ela falou para mim, ó, enquanto eu me arrumo, foi meu pai, minha mãe se arrumaram, meu irmão, eu fiquei lá com aquela água, a água e minha mão, mergulhando minha mão na água quente e puxando o pano do curativo. E cada puxão era horrível, porque a carne estava grudada. E eu ia puxando e... enfim. Aí eu me lembrei que coisa estranha, né? Às vezes, as mesmas pessoas que nos ferem são elas que nos ajudam. Às vezes, as mesmas pessoas, né, que nos ajudaram são elas que vão nos ferir, ou enfim. É isso. Tchau. Deus abençoe vocês.